Então, desde já eu quero, de alguma maneira, já me desculpar previamente, caso eu seja muito emocional em algumas falas. Caso, de alguma maneira, alguma coisa que eu fale aqui venha só de mim, venha só das minhas emoções, porque nós estamos passando por um momento emocionalmente bem difícil. Ontem, uma sobrinha que para nós é quase filha casou. Ela morou com a gente 5 anos e nós não podemos estar lá. E para nós foi muito difícil não estar lá. É uma filha sua, praticamente filha, casar, celebrar um momento que todos querem ter, passar, e você não poder estar lá. E isso afeta muita gente, a gente fica muito emocionalmente abalado, né? A gente chama isso da fase do luto, né? Da onde nós estávamos, com quem nós convivíamos. É saudável passar por isso. Se você não vive o luto, você não supera ele. As pessoas falam que não devemos sofrer. Eu te falo, o sofrimento ele te forja. Então, quando você está a sofrer, você está sendo forjado por um tempo que não é agradável para você, mas foi preparado para Deus, para você. Então, quero que você abra sua Bíblia comigo. Dadas as desculpas, não tem mais justificativa para falar. O pastor falou uma coisa que me ofendeu. Abre sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Primeiro texto que eu quero ler com vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo. De fato, Deus chama a reconciliação por nosso intermédio. A nossa tarefa é dizer, por ordem de Cristo, reconciliem-se com Deus. E aí eu quero que você vá para 1 Pedro. Folheia um pouco mais sua Bíblia. Vai lá para 1 Pedro, passa de Hebreus, passa de Tiago. E você vai achar o livro de 1 Pedro, no capítulo 2. No versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Queridos amigos, insisto em que vocês, como estrangeiros e residentes temporários, não cedam aos desejos da velha natureza, sempre em guerra contra vocês. Pai, nós somos gratos pela sua palavra. Nós cremos que ela é a lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. Eu oro para que o seu Espírito, que nos convence da sua justiça, traga luz ao entendimento de todos que aqui estão. Eu oro para que você seja a testemunha fiel, Espírito, de tudo que vamos falar, de tudo que vamos compreender nesse momento. Pelas Escrituras, o Senhor pode transformar, restaurar, exortar, corrigir e admoestar, edificar, encorajar e projetar pessoas para caminhos novos. A minha oração é que o produto eficaz da sua palavra entre em atuação nesse momento, por meio do seu Espírito Santo, em todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu li com vocês 2 textos, e os 2 textos, eles falam de uma característica que eu quero falar um pouco inicialmente, sobre essa característica, para que possamos entender uma estrutura de pensamento cristão, uma estrutura de pensamento bíblico, na qual nós não podemos abrir mão. Então todos nós que estamos aqui, de alguma forma, precisamos entender que Deus, Ele pensa de algumas maneiras que precisam ser adaptadas a nós. Que nós precisamos olhar aqueles pensamentos e falar, eu preciso trazer isso para a minha vida. Tem coisas que você lê na Bíblia, querido, que você não pode passar direto. Tem coisas que você observa nas Escrituras, que elas não somente são palavras jogadas ali,
mas elas são formas e estruturas de pensamento que vão te ensinar sobre um novo modelo e um novo estilo de vida. Porque não faz sentido você andar com Jesus e Ele não mudar o seu estilo de vida. Não faz sentido você caminhar na vida cristã e você continuar sendo a mesma pessoa. Não faz sentido você andar em uma outra dimensão, em uma outra realidade de vida espiritual e você continuar sendo uma pessoa que só vive de uma maneira natural e baseada naquilo que você pensa. Então hoje eu quero trazer para nós uma forma que Deus pensa, uma forma que Deus age, porque tudo que Deus faz, antes Ele pensou. Quando Deus te criou, antes de criar Ele te imaginou. Façamos o homem. Deus imagina o homem, depois Ele cria o homem. Tudo que Deus faz, antes dele fazer, Ele pensa. Antes dele executar, Ele imagina. Tudo de Deus não começa na ação, começa na ideia. Por isso que Satanás é muito estratégico. Quando ele quer mudar aquilo que você faz, ele não vai mudar o seu comportamento agora. Ele vai imprimir na nossa geração uma nova ideia. E vai demorar 10, 20, 30, 50 anos para aquela ideia se consolidar e virar um novo comportamento. Ele não vai bater em comportamentos que são bons na nossa geração. Nós que temos aqui pessoas que são do Brasil, pessoas que são de Angola, duas culturas diferentes. No Brasil hoje nós temos uma dificuldade de ver os filhos obedecer seus pais. Nós temos uma dificuldade de ver crianças de 5, 6, 7 anos mostrar respeito aos seus pais e aos mais velhos. Quem é brasileiro aqui me ajuda. É uma dificuldade criar filho hoje no Brasil. Mas olha que isso não foi colocado na criança quando ela nasce. Isso é uma cultura que vem sendo modificada, porque a ideia sobre criação de filhos vem sendo modificada ao longo de todos os anos. Hoje no Brasil você não pode dar mais uma chapada no seu filho, porque senão o conselho tutelar pode chegar lá e tomar o seu filho de você e levar para um abrigo, porque você é um péssimo pai. Isso é uma lei no Brasil. A criança não pode tomar uma palmada. Mas só que isso não mudou do dia para a noite. Nós achamos que sim, porque não temos uma consciência de que o Deus que faz é o Deus que pensa. Não temos uma consciência que a cultura ela não se muda na ação, ela se muda na ideia. Você nunca vai ser transformado quando te ensinarem sobre novos comportamentos. Você vai ser transformado quando te ensinarem sobre novas ideias. Porque a transformação ela não vem na transformação daquilo que eu faço, mas vem na transformação daquilo que eu penso. Transformai-vos pela renovação do vosso comportamento. É isso? É isso que a Bíblia diz? Transformai-vos, não é transformai-o, é transformai-vos pela renovação do vosso comportamento. É esse o texto? O texto diz o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se você não muda aqui, você não muda o que você faz. Sabe o que é a religiosidade? Vou te ensinar se você não sabe. Religiosidade são pessoas que se comportam como cristãos, mas não pensam como cristãos. São pessoas que têm um comportamento religioso, mas não têm um caráter cristão. Elas fazem coisas boas, mas não pensam coisas boas. A religião ela consegue criar uma anomalia cultural de pessoas que aparentam ser enquanto não são. Ela constrói algo que é fora de todos os princípios criados por Deus. Quando Deus disse que o mundo teria luz, antes de a luz nascer, Ele falou, haja luz. E aí você vai ver, e houve luz. Então antes da ação tem uma palavra sendo liberada. Então se você não entende a estrutura de pensamento de Deus, você não entende o que Ele está fazendo. E temos o risco de fazer aquilo que Deus não está fazendo. Temos o risco de nos comportar de uma maneira diferente de como Deus está trabalhando. Temos o risco de nos apegar às coisas que Deus não quer que nós nos apeguemos. Temos o risco de pensar de maneiras que Deus jamais pensou. Porque não nos é importante mudar o pensamento. É importante você mudar a sua roupa.
É importante você mudar a música que você ouve. É importante você mudar as expressões que você usa. Mas não é importante você mudar a sua forma de pensar. Então a religião, ela trouxe esse aspecto. Ela fala que você mudar o seu comportamento é mais importante do que você mudar a sua forma de pensar, querido. E quem sofre com isso são as pessoas que te veem sem véu. São as pessoas que te veem sem a roupa da religião. Quem sofre com isso são as pessoas que te veem sem os protocolos religiosos. Geralmente as pessoas de sua casa. Geralmente aquelas que têm você na sua intimidade. Geralmente aquelas que têm você em um ambiente onde você não precisa demonstrar uma performance e um comportamento aprovado. E aí temos pessoas que são ótimas na igreja e péssimas em casa. Pastores que são bons pregando, mas péssimos maridos. Por causa da religiosidade. Eu mudo o que eu faço, mas não mudo o que eu penso. Eu mudo o que eu estou a fazer, mas não mudo o que eu estou a pensar. O importante para mim é mostrar para as pessoas uma performance. Deixa eu te falar uma estrutura de pensamento de Deus. Deus não olha para você, para a sua roupa, para a cor da sua pele, para o formato do seu cabelo. Ele olha para o seu coração. Deus, quando te enxerga, Ele enxerga o seu interior. Como um raio-x, tá vendo? Deus não está preocupado com o que está fora. Ele não está preocupado com a quantidade de coisas boas ou ruins que você faz. Ele vai lá dentro do seu coração e Ele pega o mais íntimo da intenção que está ali. Às vezes ele vê que você está só errar, mas Ele pega a intenção do seu coração, ele vê. Ele quer fazer o bem, só não consegue. Deus vê assim. Deus não vê como os homens vê. Deus vê o coração. Porque para Ele não está importando com aquilo que nós estamos a fazer. Ele está preocupado com aquilo que você está a pensar. Por isso que Yeshua, quando vem falar sobre a lei de Moisés, ele fala: a lei de Moisés diz, não mate. Eu, porém, vos digo. Perceba como Deus pensa. A lei de Moisés não é uma lei de Deus, uma lei de Deus precisa. É uma lei que Deus adapta ela àquela geração. Entenda que a lei de Moisés, por mais que seja a constituição de Israel, por mais que seja o padrão fundamental da maioria dos preceitos bíblicos que nós temos, ela é uma lei que ela é adaptada a mim e a você. Deus, sabe o que Deus faz em Moisés? Ele dá uma lei para mostrar para os homens que mesmo Ele dando uma lei possível, de eu e você cumprir, nós não cumpriríamos. Ele nos prova que o pecado está em nós. Ele nos prova que somos pecadores. Ele nos prova que somos pessoas iníquas, que mesmo sabendo do bem, nós preferimos executar o mal. Só que o homem não sabia disso. Então Deus institui uma lei. Ele fala: vou mostrar para vocês que vocês não conseguem cumprir a lei, que vocês são pecaminosos. E sabe quantas pessoas cumprem a lei de Moisés? Nenhuma. Só Jesus. De quando Moisés deu a lei lá no Monte Horebe, em Êxodo 19, até Jesus, ninguém consegue cumprir a lei na íntegra. Ninguém, só Jesus. Por isso que ele fala: eu sou a lei, eu cumpri a lei. Por isso ele estabelece um padrão perfeito. O autor de Hebreus nos fala em Hebreus capítulo 8, não se perde, fica comigo. Ele fala no capítulo 8, esta lei, ela não tem poder para aperfeiçoar a pessoa. O que é aperfeiçoar? Tornar a pessoa melhor. Porque é uma lei comportamental. Temos pessoas que estão na igreja, eu estou na igreja vai fazer 20 anos. E tem vezes que eu me pego fazendo algumas coisas que eu fazia antes de conhecer Jesus ainda, meu. Porque nós estamos em um sistema que ele não muda o que você é, ele não melhora quem você é, porque é um sistema comportamental. Se você não buscar numa relação com Deus, onde Ele vai permitir, ou você vai se permitir mudar o seu pensamento, você não vai mudar as suas ações. Passamos anos na igreja, tendo a mesma atitude, tendo os mesmos comportamentos, porque ainda não entramos em processos de transformação de mentalidade. E sabe quando Deus te chama para mudar sua mentalidade? Quando Ele te coloca em situações que os seus padrões de sucesso, eles começam todos a ficar falidos.
eles começam todo a perder o seu sentido. Eles começam a perder a sua essência. E aí nós não compreendemos. Aí vem Jesus, ele fala: a lei de Moisés falou, não mate, não execute esse crime, não se comporte assim, não adultere, não roube. E aí Jesus fala assim: eu porém vos digo, aquele que odiar já matou. Aquele que olhar para a mulher do próximo e desejá-la, já adulterou. Sim ou não? Jesus fala isso ou não? O que Jesus está nos ensinando? Uma nova estrutura de pensamento. Tanto que os discípulos ficam se questionando: será que ele veio mudar a lei de Moisés? Ele falou: eu não vim mudar a lei, eu vim melhorá-la. Eu vim tirar o pecado de dentro de vocês. E tirar o pecado não é mudar o teu comportamento, é mudar a tua forma de pensar. E aí sim, aquele que não odeia, não mata. Aquele que não deseja a mulher do outro, não adultera. Está comigo? Então a estrutura, meu irmão, ela é de pensamento. Porque Deus não vai trabalhar com o seu comportamento antes de trabalhar com os seus pensamentos. Não tenha pressa em mudar para agradar alguém. Não tenha pressa em mudar porque as pessoas esperam de você uma mudança. Deus está a trabalhar dentro de você, mas quem está a ver? Ninguém, nem você mesmo. Existem processos acontecendo dentro do seu coração, coisas mudando agora mesmo. Deus mexendo no seu interior, você não está a ver. Por isso é necessário a fé, que é o firme fundamento das coisas que eu espero acontecer, mas eu não vejo. Por isso que não dá para andar com Deus sem fé, porque a obra dele é invisível, ele é invisível. Você segue um Deus que você não enxerga, meu irmão. Você anda com um Senhor que você não vê ele todos os dias. Você não vê Deus, mas você anda com Deus, você ora a Deus, você lê a Bíblia de Deus, mas você não vê Deus. Então como que você relaciona com uma realidade invisível? Por meio da fé. Um fundamento que não se explica pela lógica, porque você está firmemente fundamentado em coisas que não estão diante dos seus olhos, mas ele está operando. E temos o anseio e a necessidade de demonstrar que nós somos bons. E aí muitas vezes estamos na igreja para cantar no louvor. E aí muitas vezes estamos na igreja para ter uma oportunidade na pregação. E aí muitas vezes, segura a onda aí, mano. E muitas vezes estamos na igreja porque nós queremos participar de alguma coisa que os homens veem. E abrimos mão de estar em ambientes onde ninguém vê nada, só Ele vê. Mateus 6 diz que quando nós estamos em um lugar que só Ele me vê, dele eu recebo uma recompensa, porque só Ele me vê. Estão comigo? Tá difícil? Quer para aliviar? Continua. Então vamos. Se vocês estão dando um aval, ainda nem entrei no texto, estou introduzindo. Ainda não entrei no texto, ainda nem comecei. Os textos que eu li, ainda não entrei, eu vou entrar. Não se preocupe, eu não estou perdido, eu estou introduzindo. Eu estou massageando a carne. Vocês estão comigo? Porque se você não quiser mudar a sua estrutura de pensamento, desiste da igreja. Desiste de frequentar, desiste de caminhar, desiste de andar com Jesus, porque Ele não vai negociar isso conosco. Não vai. Ele não vai te aceitar você sendo a mesma pessoa que pensa do mesmo jeito. Não vai. Você criou uma ideia imaginária sobre o que é igreja. Igreja não é isso. Igreja não é esse lugar que aceita tudo e todo mundo. Não é. Isso é o que a gente imagina. Isso é o que a gente pensa. Nós pensamos que a igreja é algo. A igreja, ela é o que Jesus criou ela para ser. Se você não tem a revelação de Jesus, você não sabe o que é igreja. Se você não tem a revelação do Cristo, você não sabe o que é igreja. Apocalipse capítulo 1 fala: revelação de Jesus Cristo. 1:1. Revelação de Jesus Cristo. Versículo 3.
cartas sobre as igrejas. Antes de você entender o que Deus fala às igrejas, você tem que ter a revelação de Jesus Cristo. Quando Pedro tem a revelação do Cristo, ele tem a revelação sobre a palavra igreja. Primeira vez que ela aparece na Bíblia, naquele texto onde fala, tu és o Cristo, ele fala sobre esta pedra, eu edificarei a minha. Então, saber sobre o que é a igreja e como ela se comporta é baseado na revelação que eu tenho de Jesus. Falam-se muitas coisas sobre o que é a igreja. Entendem-se muitas coisas sobre o que é a igreja. Existem muitos livros, muitas doutrinas, muitas teologias para fundamentar a igreja. Mas eu te falo, a igreja ela é o corpo de Cristo. E se você não vê o Cristo, você não vai entender o corpo dele. Podiam falar do pastor Luciano, a gente falava dele aqui. O pastor Luciano é assim, é assado. Mas se não tivesse foto em rede social hoje para mostrar a foto, a gente já conhece a pessoa onde ela chegar. Mas se não tivesse rede social, a gente estava falando de uma pessoa para você, o quanto ele é bom, o quanto ele é agradável, mas você não saberia descrever quem ele é, porque você nunca o viu. Nós estamos falando. Olha, gente, tem um pastor aí que vai vir, ele é top, fixe, ele é uma pessoa fixe. Os pastores falaram, mas você nunca viu ele. O pastor Preto Filho que te falou. Só que você acreditou, porque você confia no seu pastor. É assim que a gente faz com a igreja. O pastor fala, a gente acredita, mas nunca viu Jesus. Nunca teve a revelação dele, então não sabe como ele é. E você aceita qualquer asneira que fala sobre a igreja, que você não sabe o que ela é, porque você nunca viu Jesus. Você nunca viu Cristo. É sério, gente. Deus está nos levando para um novo tempo. Um novo tempo exige que nós sejamos pessoas novas. Não dá para ser as mesmas pessoas de um tempo passado em um tempo novo. Por isso que para que possamos viver tudo que Deus está preparando para nós, Ele está mexendo na nossa estrutura inteira. Semana passada todos nós fomos confrontados com uma palavra muito dura. Nós começamos a nos olhar no espelho. Não sei se para vocês é assim, para mim é. Você começa a se enxergar, olhar no espelho e a falar, meu Deus, eu ainda não mudei essa área. Por que Deus está fazendo isso com a gente? Eu acho que tem igrejas melhores aqui em Uruana, que não confrontam tanto o interior, que acho que falam mais da sua prosperidade, da sua bênção, daquilo que você vai vencer. Eu acho que tem um evangelho que faz mais sentido para algumas pessoas hoje, porque esses lugares são mais cheios, porque as pessoas querem mais saber do que elas podem fazer do que Deus está fazendo. Elas querem mais fazer, elas querem mais ser do que se tornar. Então por isso que nós temos que inicialmente, para você entender o que eu vou falar, eu não vou demorar falando, sobre a pregação. Para você entender, você precisa querer mudar a sua capacidade de pensar. E aí vamos para o texto. O texto fala que nós somos embaixadores. Somos embaixadores por Cristo Jesus. O que é um embaixador? Embaixador é alguém que é instituído pela nação da qual ele cresceu e nasceu, para representá-lo em uma outra nação. Ele sai de uma cultura e vai ser representante dessa cultura na qual ele viveu e vive em uma outra cultura, em uma outra nação. Estão comigo? Então quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores, ela fala que nós temos uma responsabilidade. Nós estamos com uma autorização dada por Deus para que aonde estamos e aonde vivemos, nós possamos representar uma realidade na qual nós viemos. Segura aí, eu vou completar. E o outro texto vai falar que nós somos peregrinos e viajantes temporários, estrangeiros. O texto vai dizer isso. Somos peregrinos, nós estamos em passagem, nós não estamos em um lugar fixo, nós estamos aqui para poder de alguma maneira representar e viver algo e não podemos nos apegar às paixões dessa cultura ou desse lugar ou dessa realidade. Esse texto fala isso, mas isso, queridos, é a estrutura do Evangelho, é uma das formas que Deus pensa. Deus, quando institui a igreja, Ele institui ela como um lugar onde Ele pode manifestar toda a realidade que há no céu.
Quando Deus institui a gente como embaixador, Deus não está falando para mim e para você sobre cultura local do nosso país. Somos brasileiros, vivemos em Angola. Fica mais fácil para quem é expatriado aqui entender. Chegamos num país onde a cultura é diferente do Brasil. É diferente. Angola é muito diferente culturalmente do Brasil, apesar de ser países irmãos. Países que se misturam na formação linguística, cultural, na cultura alimentar, na cultura popular, em vários aspectos. Mas chegamos aqui, nós começamos a passar por choques culturais. O que é o choque cultural? É quando você encontra um comportamento totalmente oposto do comportamento que você cresceu aprendendo. E o choque cultural, ele é muito agressivo, porque ele parece que vai te matar. Você acha que não vai conseguir viver naquela cultura. Você fala, eu não vou dar conta disso. Quem já passou por isso aqui que é brasileiro? Eu não vou dar conta desse lugar. Não vou conseguir. Esse é o choque cultural. Porque são duas culturas se colidindo. Você veio de um lugar com uma cultura, você vai para outro lugar com uma outra cultura. Quer ver outra realidade onde é choque cultural? Casamento, quem é casado? Choque cultural, meu irmão. No casamento você tem um homem crescido de um jeito, criado de um jeito, e uma mulher criada de outro jeito. Os dois vão viver no mesmo ambiente. O que acontece nos primeiros anos? Morte. Se Jesus não entrar, meu irmão, acontece morte. Homicídio, crime passional. Porque são duas culturas. Aquele homem muitas vezes viu sua mãe cozinhar de um jeito, e aí ele viu que sua mãe, ela cozinha de uma forma, e a sua esposa aprendeu que a mãe dela cozinha de uma outra forma. E aí quando ela vai cozinhar a primeira vez para o seu marido, ela cozinha com a mãe dela e ensinou. E aí quando ele vai comer, isso não está parecendo com a comida que minha mãe fazia. Choque cultural. Porque nós estamos vivendo e começando a enfrentar, a participar de uma outra cultura. Então é difícil para nós. Lá no Brasil, você, quando quer sair de casa, você só escolhe a hora e o dia que você quer sair. Aqui em Luanda você tem que saber que hora você sai, não é nem só que hora e que dia, é como você vai, a distância que você vai e como que você volta. Porque dependendo para onde você vai, você não consegue nem voltar. E aí vem o brasileiro, eu, né? Livre, que controla a minha vida, chega e fala assim, como que eu vou sair daqui? De casa, choque cultural. Você começa a sofrer com a nova cultura. Você começa a sofrer com os aspectos da cultura que não são favoráveis à cultura na qual você vive. E você começa a sofrer. Vocês são angolanos, forem no Brasil, vocês vão passar por choque cultural. Vocês vão chegar lá e achar que a vida lá é mais fácil? Não é. Capaz de chegar no aeroporto de São Paulo e roubarem suas malas. A gente anda, na hora que você falar assim, vou ligar para alguém, botar a mala no chão, pegar o telemóvel, já foi, já perdeu a mala. O Brasil não é esse paraíso que vocês acham. Vocês vão sofrer choque cultural. Vocês negros no Brasil, vai entrar no supermercado, o operativo vai lhe seguir para saber o que você quer fazer. Vocês vão sofrer choque cultural, meu. Vai passar por isso. Isso é quando você sai de uma realidade, vai para outra, e aquela cultura é diferente. E aquela cultura, ela é nova. Mas a Bíblia fala que nós somos embaixadores por quem? Deixa eu te ajudar. A Bíblia diz o quê? Que nós somos embaixadores por quem? Que nós somos peregrinos e somos viajantes temporários em uma terra. Mas de onde nós somos? De onde você é? Qual é a sua cultura? Vamos. Qual é a sua cultura? De onde você é? Que embaixada você representa? Ser brasileiro, está vivendo aqui como brasileiro ou como cristão? Você olha para Angola como brasileiro ou como cristão? Você trata o angolano como brasileiro ou como cristão? Se
Segura aí. Não vai embora não. Que embaixada você representa? O que te incomoda em uma outra pátria? De onde você veio? Quais são os pensamentos que povoam sua cabeça? Qual é a cultura que determina o seu comportamento? Quais são as ideias que te fazem ficar empolgado e falar, eu quero viver isso? Me fala. Quais são os valores e princípios que regem sua vida? O que modela a criação dos seus filhos? O porquê você veio à igreja hoje? Que embaixada você representa? Que cultura vive dentro de você? De onde você veio? Você sabe? Você sabe que você não é daqui? Você sabe que você está de passagem nesse lugar? Que você é um viajante temporário aqui? Para nós que somos expatriados, é mais fácil entender o que eu estou falando. Você não é daqui. Você tem a sua pátria. E a cada momento que você vive uma circunstância de perigo, de falta aqui, você pensa em o quê? Você pensa em, vou voltar para casa, porque lá tem um lugar seguro. Então por que quando passamos por algumas coisas, não vem em nós o sentimento, eu quero voltar para casa, Jesus, vem logo. Eu quero voltar, Senhor. Porque nos acostumamos com algumas coisas que não são da cultura do reino. E porque nos comportamos de alguns jeitos que não fazem parte da cultura do reino. Vocês estão comigo? O reino de Deus não é uma palavra que eu posso jogar ela nas pregações. O reino de Deus é uma realidade que tem uma cultura, que tem princípios, valores, uma agenda. Deus tem uma agenda no seu reino. O reino de Deus é mais complexo que eu e você imagina, meu querido. O reino de Deus não é simplesmente uma canção que eu canto, um culto que eu frequento, é uma estrutura de pensamento que vai mudar toda a sua vida. De onde você é? Quais são os seus pensamentos? O que é a cultura do reino, pastor? Abre sua Bíblia comigo em Isaías 65. Eu acho que é o 65. Deixa eu te apresentar o que é o reino de Deus. Porque nós como brasileiros, vou falar de mim. Eu como brasileiro, tem coisas aqui em Angola que eu falo, meu Deus do céu, não é possível. Não pode ser assim. E me choca. Não vou te usar como bode expiatório, vou me usar. Tem coisas que eu vivo aqui que eu falo assim, não pode ser assim. Não é possível que esse povo pensa desse jeito. Não é possível que essas pessoas imaginam a vida desse jeito. Talvez eles quando forem para o Brasil vão pensar a mesma coisa. Não é possível que essa criança aí trata seu pai desse jeito. Não se pode tratar os mais velhos assim. Você vai se ofender com muita coisa no Brasil. Assim como nos ofendemos com algumas coisas aqui, nos incomoda. Já ficou incomodado, vocês angolanos que relacionam com a gente, brasileiro, já ficou incomodado com alguma coisa da nossa cultura? Fala aí. Não vamos gerar intriga, nós estamos trocando ideia. Já ficou alguma coisa que nós fazemos, como falamos ou nos comportamos, que lhe ofendeu? Sim ou não? Para você brasileiro também, sim ou não? Não é difícil. Não nos ofende estar em uma outra cultura, sendo de uma cultura que não é a nossa cultura de nascença. Tem coisas que não batem, que não se convergem. E aí deixa eu te mostrar qual é a cultura do reino. Você falou que é do embaixador de Cristo, né? Você é embaixador de quem? Sua cultura é qual? Do reino, né? Tá. Isaías 65. Então, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Se isso não te incomoda, se você dorme em paz, você não é do reino. Ou pelo menos o pensamento do reino não está em você ainda. Isaías 65, 17. Por isso vejam, criam novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão mais lembradas. Elas não virão mais à mente. Então fiquem felizes e alegrem-se para sempre com o que crio. Vejam,
Faço de Jerusalém uma alegria e de seu povo um deleite. Eu me alegrarei em Jerusalém, e ficarei feliz com o meu povo. Não se ouvirá mais nenhum lamento ali, nem som de choro. Bebês não morrerão mais em idade pequena, nem idosos morrerão sem completar os seus dias. Quem morrer com 100 anos será considerado novo, e quem morrer antes dos 100 anos, pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e os meus escolhidos se alegrarão com o produto de seu trabalho. Eles não mais labutarão em vão, nem criarão mais seus filhos para serem destruídos, pois construirão a semente abençoada pelo Senhor, e seus descendentes, e com eles também. Antes de clamarem, eu responderei. Então falarei e ouvirei. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, mas a serpente será comida, será o pó. Eles não serão mais feridos, nem destruídos. Este é o meu povo santo. Isso é o reino de Deus. Isso é o que ele fez lá no Éden. Isso é que Isaías profetiza que ele vai fazer de novo. É isso que Apocalipse 21 vai nos mostrar. Aquele que era, aquele que é, e os céus que ele criou, ele profetizou que vai fazer de novo. E assim, o que é o reino de Deus? É uma realidade onde crianças não morrem com pouca idade. Aonde idosos, quando morrem com 100 anos, morreram jovens. Aonde não tem choro. Aonde não tem tristeza. Aonde você não trabalha em vão. Aonde você não constrói coisas para que outras pessoas fiquem com elas. Paga-se no Brasil 40% de imposto sobre o que você trabalha. Aonde você planta uma vinha e ela é sua. Aonde você constrói uma casa e você mora nela. Aonde existe justiça. Aonde existe direitos iguais. Aonde as pessoas não são usurpadas nem escravizadas. Isso é o reino de Deus. Essa é a cultura do céu. Se isso que você vê hoje em dia não te incomoda, você não é do reino. Se você não consegue se compadecer das pessoas que sofrem, você não é do reino. Você pode falar do reino. Você pode usar uma camisa que eu sou do reino, mas a sua mente não é do reino. Não dá para dormir em paz em Angola. É uma maldição. É uma maldição. É sair daqui do culto e passar até minha casa por milhares de pessoas passando fome. Até minha casa. Sabendo que eu vou dar de comer para minhas filhas, eu vou dormir numa cama, e muitas pessoas que eu vi hoje não vão ter a mesma oportunidade. Se isso te faz ser uma pessoa comum, você não pensa como o reino de Deus. O reino não está em você. Eu quero te provocar, queridos, para entender que o reino de Deus não é uma ideia só. É um comportamento que vai mudar todos os lugares que você estiver. Porque você é um embaixador. Está na sua empresa, você leva para lá os valores, os princípios, a justiça, a equidade, a alegria, a paz. Está na sua faculdade, você leva para lá os princípios, os valores, você leva a cultura com você. Você leva a cultura, você leva aquilo que você pensa, você leva como você se comporta. O reino de Deus tem princípios que nós precisamos começar a aprender sobre ele de forma mais séria. Para que possamos viver de forma mais plena, para que possamos usufruir daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Porque, queridos, não é mais o tempo do Cordeiro. Eu amo esse Cordeiro. Ele me salvou. Ele me salvou quando eu não era ninguém. Eu vou ser eternamente grato por isso. Sempre. Eu tenho uma família. Era para eu estar morto aos 17 anos, gente. No crime.
Olha a minha vida, eu já fui salvo. Se eu chegar diante de Jesus, eu falo assim: obrigado, olha quem eu sou hoje. Que não era quem eu sou, estou salvo, gente. Eu estou salvo, eu não vivo mais o que eu vivi, eu estou salvo. Eu vou amar esse cordeiro que passou por mim mudo. Não me julgou, ficou calado e foi lá e morreu por mim. Eu vou amar ele com todas as minhas forças, sempre. Vou cantar canções, talvez escrever livros a esse cordeiro. Mas não é mais o tempo dele, é o tempo do rei, é o tempo do leão. É o tempo de um Jesus que não vai ter misericórdia. É o tempo de Jesus que a Bíblia chama ele de a vingança do nosso Deus. É o tempo de um Jesus que não vai vir para poupar o mundo da sua maldade. Ele vem executar a maldade junto com o malfeitor. É um tempo do reino. É um tempo onde nós já estamos anunciando esse reino que vem. Porque quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, virá o fim. Nós já estamos vivendo agora como se esse reino já estivesse aqui. Nós não estamos querendo criar um projeto social para alimentar as crianças e as famílias que estão com fome. Isso não é projeto social, isso é o reino de Deus. Não é justo pessoas passarem fome. Não é justo crianças da idade dos nossos filhos morrerem de desnutrição. Não é justo você comer 4 vezes no dia e uma pessoa não comer nenhuma vez. Talvez você não consiga fazer nada, está tudo bem, mas não é justo, meu irmão. Talvez você não tenha condições de fazer nada, mas você precisa pensar que não é justo. Você precisa entender que isso não é justo. Quando você pensar assim, quando você sentir isso, você vai entender que você é o embaixador do reino. Você não vai conseguir sair da padaria sem comprar um pão para dar para a criança que está ali fora. É sim radical. É sim ofensivo. Confronta sim suas ideias. Assim como algumas ideias angolanas confrontam os brasileiros, assim como algumas ideias brasileiras confrontam os angolanos, confronta assim o que você pensa, confronta assim como você vive, confronta assim essa estrutura religiosa que não contribui para o bem do reino de Deus, confronta assim pessoas passivas, espectadoras, que não querem sair da multidão para se tornar discípulos, amantes das suas próprias coisas. Confronta assim acumuladores de riquezas, confronta assim aqueles que vivem a vida pensando somente em si, confronta assim a igreja, que passamos por esses lugares domingo após domingo e nada faz sentido. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Abraão não cumpriu, não viu a sua promessa ser cumprida. Abraão, ouça o que eu vou te falar para você. Abraão trabalhou sem ver a promessa. Abre comigo aí em Hebreus 11. Eu vi que vocês fizeram cara de heresia. Deixa eu bater em outro dogma. Ainda bem que eu me desculpei no começo. Versículo 8. Pela confiança, Abraão obedeceu depois de ter sido convocado para se dirigir ao lugar que Deus lhe daria como posse. De fato, ele saiu sem saber para onde estava indo. Pela fé, residiu temporariamente na terra prometida, como se ela não fosse sua, vivendo em tendas com Isaque e Jacó, que também deveriam receber o que lhes fora prometido, porque esperavam ansiosamente pela cidade que tem um fundamento permanente, no qual o arquiteto e o construtor é o Senhor. Pela confiança, Abraão recebeu a capacidade de se tornar pai, mesmo quando sua idade era avançada, como a própria Sara, porque considerou digno de confiança quem lhe fizera a promessa. Dessa forma,
Esse homem praticamente morto tornou-se pai de descendentes, tão numerosos quanto a estrela do céu, tão incontáveis quanto os grãos de areias da praia. Todas essas pessoas mantiveram a confiança até a morte, sem terem recebido o que lhe fora prometido. Todas essas pessoas manteram a sua confiança, a sua fé até a morte, mesmo sem terem recebido o que lhes foi prometido. O que nós corremos dentro da igreja? Atrás de promessa. Se Deus não fizer em mim, eu não volto. Se Deus não fizer comigo, eu não quero. E se Deus não fizer, meu irmão? E se Deus não fizer? Todos os heróis da fé viveram até a sua morte e Deus não fez. E se você não vê o fruto pelo qual você ora, e se seu marido não se converter, seu filho não se converter, você não tem um novo emprego, e aí? Me fala. Abraão era um peregrino. Ele foi chamado para abrir mão de tudo, por causa de uma ideia de Deus, de construir um povo. E a Bíblia diz que ele não recebeu aquilo que lhe foi prometido. Ele e todos aqueles a quem Jesus chamou. Queremos ser alimentados com palavras que falam, você vai conseguir. Nós estamos no tempo, a paixão dos nossos dias é o empoderamento pessoal. Essa é a paixão dos nossos dias. Esse é o desejo que está no nosso coração. É eu ter posse, é eu possuir, é eu poder, eu sou, eu consigo, eu vou. E aí é mais fácil. É mais fácil representar esse tipo e esse modelo de evangelho, meu irmão. É muito mais fácil. E se você morrer e nada do que Deus lhe prometeu acontecer? Ontem Polly me fez uma pergunta quando a gente estava indo dormir. Ela falou, amor, e se tudo que a gente estava trabalhando não acontecer? E se o bem for menor que o mal? E se a dor for maior do que o que a gente vai receber? Eu falei, quem tem que receber, Polly? Quem vai receber? A gente? E se a gente não receber? E se a gente for dormir chorando várias noites e não ver o fruto do nosso trabalho? O que está governando a minha e a sua mente? Eu fui dormir pensando, nem dormi. Falei, meu Deus, vai valer a pena ter queimado tudo. Vai valer a pena ter deixado tudo. Viver numa outra nação. E se eu não receber? Para concluir, Mateus 13, versículo 44 diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro enterrado em um campo. E pegando todas as suas posses, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno. É semelhante também a um homem que encontrou uma pérola muito preciosa. E vendendo todas as coisas que tinha, ele comprou aquela pérola. O reino de Deus é semelhante a pessoas que quando encontram com Jesus, o rei, elas falam, nada mais tem valor. Tá vendo? Nada mais tem valor. Essa é a loucura nossa. Não é porque a gente é forte, a gente é fraco. É porque a gente encontrou um tesouro escondido. Nós encontramos uma joia preciosa. Nós encontramos aquele que as Escrituras falam, aonde o valor das coisas que tinham valor para mim se consomem na pessoa que ele é. E ontem eu vi uma nova face dele. Não do cordeiro que passava mudo, mas do leão que tem um olho cheio de fogo.
cheio de amor para me dar, mas não me poupando de ser consumido. Ontem, mais uma vez, na madrugada, Jesus apareceu para mim de novo. Ele falou: vai valer a pena. Vai valer a pena. O fruto do seu trabalho vai valer a pena. Não trabalhe por aquilo que se come. Isso não é conversa de missionário, meu irmão. Não trabalhe pelo dinheiro que você ganha. Não estude para o dinheiro que você vai ganhar. Faça porque você está semeando algo na vida de alguém que você nem imagina o impacto que isso vai ter. Seja um embaixador aonde você está. Não aceite que a cultura local te ofenda. Não é a cultura de Angola que é boa, não é a cultura do Brasil que é boa, é a cultura do reino de Deus. Entre nossas culturas nós vamos ter divergências, mas na cultura dele todos precisam se entrar em comunhão, ser um só, entrar em acordo. Ontem, quando o Senhor falou para mim: vai valer a pena, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde voltar, eu só tenho que ficar firme, esperando e continuar avançando. E aí Paulo fala algo interessante, ele fala: Senhor, eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram, e eu prossigo para um alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. As crianças estão no avivamento. Fica de pé, querido. Eu oro para que você veja esse leão, esse rei, que tem um reino. Esse rei que não chora quando suas coisas são perdidas. Esse rei que chora quando ele vê a injustiça. Esse rei que te acorda nas madrugadas, não para você orar pela sua família, mas para você orar por uma família que você nem conhece. Esse rei que não está pensando só em você, mas está pensando em todo mundo. Eu oro para que você tenha revelação de quem Ele é nesses dias. Eu não consigo te dar isso, querido, nem com as melhores palavras de minha boca. Só o Espírito consegue. Mas eu consigo orar para que Ele faça isso com você. Ele te visite hoje ainda, te convencendo que tem um reino chegando, te convencendo que somos igrejas, porque há um rei sobre elas, e Ele vai estabelecer o seu reino. Mas essa é a obra do Espírito. Eu oro para que haja no seu coração conversão genuína, para que o Espírito Santo lhe mostre, assim como Ele mostrou para Isaías. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Que o Senhor te faça ver que Jesus não é mais o cordeiro que foi levado ao matadouro de forma muda, mas que Ele é o leão da tribo de Judá. Mas que Ele tem os olhos que são fogo. Quando Ele olha para você, dentro de você tudo é consumido, meu irmão. É um leão que corre em sua direção. Quando o mal te rodeia, ele ruge com profecias e tudo se dissipa. Porque quando ruge o leão não há quem tema.
Ele é o leão que está ao seu redor. Enquanto existem outros leões ao seu derredor querendo lhe tragar, Ele é o leão que lhe vigia e lhe guarda. Eu oro para que você veja esse leão. Só assim nós vamos aceitar o confisco de todos os nossos bens. Só assim, meu irmão, você vai ter a coragem de vender tudo o que você tem e comprar um campo novo. Isso é uma loucura. Você sai da segurança para a insegurança. Você não tem mais garantia de abraçar novamente pessoas que ficaram para trás. Elas podem morrer e você não dá o último abraço nelas. Isso é uma loucura. Mas para nós que cremos, Senhor, é poder. É poder que muda cidades. É um poder que muda pessoas. É um poder que levanta novas igrejas. É um poder que ressuscita os mortos. Para nós que cremos, esse evangelho é poder. Para os sistemas, para as instituições, é uma loucura, Senhor. Essa conta não fecha. Não é seguro. Imprima na nossa mente os pensamentos do Senhor. Eu oro para que o Senhor levante agora embaixadores do reino de Deus. Homens e mulheres que serão embaixadores, embaixatrizes do seu reino, Senhor. Pessoas que não terão suas vidas por preciosas. Pessoas que não terão medo de fazer um investimento maior no seu reino. Pessoas que acreditarão que você está vivo, Senhor Jesus. Cuidando de tudo, cuidando de tudo. Pessoas que ouvirão o seu rugido e acordarão de um sono e falarão: eis-me aqui, eis-me aqui. Pessoas que ouvirão você e entenderão o sentido de todas as suas dores, de tudo que estão a passar, Senhor. Levante nesse lugar pessoas que receberão de Ti a autoridade para serem seus embaixadores aqui na terra, que falarão do céu como se nele vivessem, que falarão de princípios e valores como se neles vivessem, que nas suas mesas, quando as pessoas sentarem, elas jamais sentarão em um lugar tão agradável, porque elas estarão como se estivessem contigo, Jesus. Levante embaixadores nessa nação, Senhor. Levante homens que não têm medo de perder tudo para poder comprar um tesouro escondido, Senhor. Levante pessoas que não têm medo de cavar e investir no seu reino. Que sejamos uma igreja que vive a profecia da forma certa. Que sejamos uma igreja que, quando vê uma injustiça, ela fala: eu quero voltar para casa, vem Jesus. Que sejamos uma igreja que não se conforma com este século, que não aceita a vida como ela está, Senhor, mas que clama que venha o seu reino. Salve as crianças, as famílias, que venha o seu reino, Senhor. Que seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Reine sobre Angola, reine sobre as nações. Organize todas as coisas, Senhor. Não é justo as crianças morrerem antes de viverem suas vidas, Senhor. Nós clamamos a Ti, como embaixadores que você nos colocou aqui, e falamos que as Suas leis e a Sua justiça venham em nome de Jesus.